É só até às 10, né? Hoje não vai até meio-dia, né? Hoje é só teórica. Sim, professor, até Sim, às 10. só até às 10. Você tinha comentado meio-dia ali, aí eu fiquei na dúvida. Mas Não, isso é vício. Ah, tá. Eu tive tanto feriado usando quarta e quinta que até esqueci que tem terça-feira. Tá certo. Vamos lá, então. Pessoal, mais uma vez, bom dia para todo mundo. Vamos iniciando aqui a nossa aula teórica. Hoje a gente tem um tema muito relevante, muito importante, sobre o aspecto clínico, né? E envolve várias áreas de especialização, mais especialmente ainda a área de dermatologia, é onde muitas vezes chegarão esses pacientes com alterações endócrinas envolvendo a glândula tireoide, mas também o próprio sistema endócrino em si, a tireoide é foco de avaliação, até por também afetar outros sistemas, afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema digestório. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais clínicos para poder direcionar essa investigação laboratorial. Então, hoje a gente vai falar sobre a abordagem dessa glândula vindo desde longe dela, né? Ou seja, dos sinais clínicos e dos achados laboratoriais dos exames de rotina, para que a gente possa estabelecer o diagnóstico corretamente. Antes de mais nada, lembrei aqui agora, tem a questão da gravação, né? A Aline já está por aí? Não sei se a Aline já está aí. A Aline geralmente é quem faz a gravação, mas outra pessoa que talvez possa fazer. Carlos Henrique, alguém está falando alguma coisa aí de estar gravando? Ela acabou de falar que está aqui, professor. Ah, show, excelente. Então depois lembra aí, por favor, de disponibilizar para o pessoal. Obrigado aí já de antemão. Eu não consigo ver o chat, tá, gente? Então até vocês abram sempre o microfone para eu poder saber que vocês querem falar, ou podem escrever no chat também e o Carlos Henrique comenta aqui na hora. Com certeza. Vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar propriamente dito da glândula tireoide, o que é uma coisa importante para a gente lembrar, que toda vez que a gente fala de teste endócrino, não existe um teste diagnóstico perfeito, né? Isso vale para todos, não somente os endócrinos, mas isso vale, de modo geral, quando a gente pensa também nas sorologias, nos testes para diagnóstico até molecular, que a gente atribui uma maior sensibilidade à técnica para poder detectar os casos positivos, mas não existe nenhum teste que seja aí diagnóstico perfeito. Sempre vai existir uma pequena possibilidade, nem que seja de um 0,1 de chance de você ter um falso positivo, um falso negativo, tá? E quando a gente pensa nos testes endócrinos, isso não foge à regra. Então, a gente tem cada vez mais formas diferentes que os laboratórios, né, aderem, que a pesquisa descobre, de você tentar cercar e fazer o diagnóstico da melhor forma. Mas não existe um teste que seja 100% específico, 100% sensível e que a gente consiga fechar todos os diagnósticos através dele. Tá? Isso é importante porque, em alguma outra situação, pode ser que você se depare com uma surpresa, um resultado, de certa forma, inesperado, e que você pode ter pego ali naquela janela da falta de sensibilidade do teste, tá? Ou que você não está diante da doença que você suspeitava. Então, podem acontecer essas duas situações, né? Você achar que é a doença de sistema endócrino afetando tireoide, que tem hipotireoidismo, quando, na verdade, o sinal clínico é uma outra doença endócrina, ou uma outra doença que não tenha nada a ver com o hipotireoidismo. Da mesma forma, você pode estar tanto no início ainda da doença que você ainda não pegou alterações típicas nesses exames que poderiam te ajudar nesse diagnóstico. Então, não existe um teste perfeito. Evite considerar apenas um teste individualmente. Isso aqui é muito crítico e até naquelas situações nos quais, às vezes, um aluno, um ex-aluno, me procura e fala assim: professor, olha aqui, ó, eu fiz esse hemograma e esse exame de bioquímica de triagem. Isso aqui pode ser hipotireoidismo? Aí eu falo, não tem como a gente fechar o diagnóstico através de hemograma e de exame bioquímico de altiureia creatinina,
da gente tentar fechar um diagnóstico endócrino, né? Até porque o diagnóstico endócrino envolve muitas vezes, por exemplo, numa deficiência hormonal, a utilização do hormônio para o resto da vida. E aí, se você dá o hormônio a um animal que não precisa, você pode estar, até inclusive dependendo da dose, levando uma atrofia da própria glândula que o animal já tem e que estava bem, só que você estabeleceu um diagnóstico equivocado ali da doença. Então, quanto mais testes você puder fazer dentro de um raciocínio coerente, numa investigação coerente, né, relevante ao que você está investigando, vale a pena, tá? Então, evite considerar apenas um único teste individual. Às vezes, a repetição daquele teste depois de algumas semanas pode também elucidar ainda mais o diagnóstico para você. E o sistema endócrino, ele é formado aí por glândulas que podem apresentar situações de hiperfunção, bem como situações de hipofunção. Então, quando a gente fala de avaliação laboratorial do fígado, ainda que ele seja também uma glândula, né? Mas quando a gente pensa em avaliação laboratorial do fígado, a gente fica ali naqueles parâmetros, como a gente comentou na quarta-feira, na quinta-feira também. A gente avalia lesão, a gente avalia colestase, a gente avalia função, a perda da função, né? Então, a gente tem essas formas, essas abordagens de avaliar o fígado. Quando a gente pensa em sistema endócrino, a gente tem situações de hiperfuncionalidade de uma glândula ou hipofuncionalidade. Então, por exemplo, na tireoide, a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Na glândula adrenal, na sua parte cortical, a gente tem o hiperadrenocorticismo e o hipoadrenocorticismo. Então, a gente tem situações de hiper e hipofuncionalidade, tá? Que nada mais vão ser do que as liberações dos hormônios que são produzidos ali. Bom, é importante sempre a gente determinar os achados de histórico clínico, uma anamnese bem completa, e o exame físico, exames de imagem também, né? Não está escrito aqui no slide, mas a gente deve considerar, em muitos casos, que possam sugerir essa doença endócrina. Então, a gente vai cercando a partir de achados de rotina, mas que podem não estar presentes também. O que vai determinar, muitas vezes, se você vai mais a fundo nessa investigação, é a sua experiência clínica. Então, quanto mais inexperiente você for dentro da questão da rotina de atendimentos, de casos que você já tenha pego, mais facilmente um caso com sinais inespecíficos, com não muita riqueza de sinais clínicos, você vai se confundir. A chance é maior de você se confundir. Quanto mais experiência você for adquirindo, mais facilmente você pode chegar ao diagnóstico, né? Mas nada te impede de lá na frente, 10 anos, 30 anos de carreira, você também ainda passar por situações de confusão, né? De achar, eu achava que fosse um hipotireoidismo, na verdade não era isso. Então, é importante a gente considerar o máximo de informações do exame físico, dos exames de triagem, tá? Hemograma, bioquímica, o EAS, que é o exame de urina, elementos anormais e sedimentoscopia, que possam direcionar para a sua suspeita clínica, tá? E, por fim, aí você utiliza o teste de rastreamento ou confirmatório pertinente, o que muitas vezes limita a pessoa de realizar a investigação correta, precisa, dentro do diagnóstico endócrino, o custo, né? Ainda assim, esses exames têm um custo um pouquinho mais elevado, que muitas vezes pode ser muito significativo para algum tutor, mas, de um modo geral, fica aí em torno de um T4 livre e mais um TSH em torno de 200 e poucos reais, depende do local no qual você está solicitando o exame, se esse laboratório vai enviar ainda para um terceiro laboratório, né, vai terceirizar o exame, e isso tudo vai agregando custo aí ao longo do caminho. Então, existem essas questões mais críticas envolvendo a dosagem de hormônios. Não é qualquer laboratório que faz. Laboratórios assim pequenos, de rotina, que atendam hemograma e bioquímica aí, numa cidade pequena, seropédica ali, o LabVet, por exemplo, né, da Rural, enfim.
não são quaisquer laboratórios que conseguem fazer dosagens hormonais. Tá? A gente precisa, geralmente, encaminhar para um outro, e isso acaba também encarecendo mais ainda o exame. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém falou alguma coisa, CH? Não, só lembrar que é meu aniversário de falar para cantar parabéns até o final da aula, tá bom? É seu aniversário, CH? Hoje. Normalmente ele não gosta de parabéns, não, pessoal, mas online eu deixei eu fazer, entendeu? Porque quando era presencial, ele ficava bravo comigo já. Há muitos anos não deixava eu falar para ninguém. Aí eu respeitava, né? Mas agora para fazer uma coisa surpresa, nossa, era um parto, porque ele ficava chateado em vez de ficar feliz. Ele não gosta. Mas hoje é online, a gente pode cantar parabéns. Sim, depois, com certeza. É sempre bom, boas energias. Ô, Fabrício, eu estava... Ih, falhou aí, Cristiane. Falhou. Oi. Usa para avaliar a função. Oi, Cristiane? Eu vinha? Oi, agora voltou. Na hora que você ia começar a falar. Eu estou na rural e aí aqui a internet às vezes dá umas travadas. Tem uma pergunta da Fernanda: hormônios da tireoide, se eles são avaliados no EAS. Aí eu até já respondi, mas acho que você pode completar, assim, né? Falei que não. Ela perguntou se seria avaliado pelo exame de urina? Não é isso, mas não é essa dúvida, é porque quando o senhor estava falando, travou aqui. E aí eu ouvi essa parte do IES. Só que eu acho que quando a professora deu essa matéria, ela não falou sobre isso. Aí eu só perguntei, mas assim, eu fui meio que apedrejada no chat, mas só porque eu não entendi. Não, Fernanda, você não foi apedrejada, não, desculpa. Era porque se você entendeu assim, é porque isso é importante, né? E às vezes, como uma coisa está escrita, a gente às vezes não entende mesmo a entonação da pessoa. Aí agora que eu vi, só para confirmar que estava. Então, eu não consegui acompanhar mesmo. aí o chat, né? Até para aqueles que chegaram depois também. A minha projeção, conforme ela fica aqui, eu não consigo ir vendo o chat. Eu só sei o que vocês falam. Fico tipo aquelas pessoas em programa de auditório com um fone no ouvido e de olhos fechados. Mas, Fernanda, só para poder firmar aqui a informação, é o seguinte, é que a gente está fazendo uma introdução sobre a investigação da tireoide, né, do sistema endócrino até, de um modo geral. Então, quando a gente está iniciando nessa investigação, geralmente, como a gente começa com um exame de rotina, hemograma, bioquímica, EAS, pode ser que, né, não é 100% dos casos, pode ser que a gente tenha alguns resultados nesses exames que nos ajudem, que nos direcionem dentro da suspeita que depois a gente vai fazer um teste endócrino, tá bom? Era mais nesse sentido, não que dê para a gente dosar pelo EAS o hormônio da glândula tireoide, não, tá? É só mesmo pelo achado do exame de rotina direcionar a gente, tá bom? Mas vamos lá. Sinais clínicos, então. A gente tem aí, principalmente, pessoal, a situação de hipofuncionalidade da glândula tireoide, envolvendo os cães, né, o hipotireoidismo canino, e no caso dos gatos, a gente vê mais o hipertireoidismo, que é mais comum para essas espécies, né, para as espécies felinas. Então, hipotireoidismo é mais comum no cão e o hipertireoidismo mais comum no gato. Não significa que não possa cruzar as possibilidades, né? Ou seja, a gente ter um cão com hipertireoidismo e um gato com hipotireoidismo. Até porque, no tratamento do hiper do gato, dependendo ali, né, da conduta do tratamento, eu posso ter um hipotireoidismo por estar causando ali uma diminuição do tecido glandular funcional e tal, tentando conter a hiperplasia da glândula. A gente já vai falar das causas envolvendo essas situações, mas nada impede de que eu tenha também um gato com hipo e um cão com hiper, mas é mais comum essa situação aqui. E aí a gente parte de sinais clínicos, como eu já falei lá no início, sistêmicos. Eles afetam aí principalmente o sistema tegumentar, a gente vê alterações de pele, a questão de piodermites,
otites, aquela otite que parece que nada resolve, sabe? Situações que formam também acúmulo de líquido no tecido subcutâneo, mixedema, muito comum, principalmente em seres humanos, mas os cães também podem acabar apresentando. A face trágica, né? Essa aparênciazinha aqui de parece tristeza em função do acúmulo mesmo também desse líquido e de alguns proteoglicanos na pele. Demodiciose secundárias, né? O processo do parasitismo de sarna demodésica, que a gente não está mostrando exatamente isso, mas o rabo de rato também acaba sendo um achado clínico bem comum. A gente vê muitas vezes essas áreas de alopécia ali na cauda. Um animal que é mais intolerante à atividade física, que procura lugares mais quentes para ficar, obesidade. Então, são sinais clínicos que vão sugerindo. Podem não estar presentes todos esses sinais, mas isso começa a te chamar a atenção. E aí, aquilo que eu falei no slide anterior. A partir daí, você vai dando os primeiros passos nos exames de rotina, até mesmo para você ter informações do estado geral do paciente, né? Não somente pensando já no diagnóstico definitivamente ali, mas para que você também tenha, pelo hemograma, um parâmetro geral, se não está havendo alguma anemia, se não está havendo alteração na contagem dos leucócitos, que seja significativa, tá bom? No caso do gato, também a gente vai ter alguns sinais clínicos, a aparência dele no estado geral, um animal que pode estar com uma perda de massa muscular, e quanto mais grave for a doença, mais isso chama a minha atenção. Uma situação de hiperatividade, então, às vezes, são animais mais agressivos e mais agitados também, isso tende a acontecer, e alterações cardiovasculares, então, às vezes, é um animal que fica, ainda que ele esteja no estado de hiperatividade, à medida que a doença nele progride, isso gera alterações cardíacas, então é um animal que pode ficar cansado mais facilmente. E aí, quando você leva ao veterinário, você vê que tem alterações de arritmia, alterações de ecocardiograma, então a gente tem mais sinais também envolvendo aqui os felinos, tá? Então, geralmente é um animal que, quando evolui bem para a doença, acaba ficando caquético, lembra um gatinho abandonado positivo para várias viroses felinas. Daí, um diagnóstico diferencial importante, tá? A idade, muitas vezes, ela pode ser direcionadora, mas ela não vai bater martelo, né? É uma situação epidemiológica de você considerar a chance maior de hipertireoidismo num animal cada vez mais velho, né? Faz parte do pacote da investigação de perfil geriátrico, às vezes, desses laboratórios, incluir uma investigação de tireoide para o gato mais idoso, mas que não necessariamente vai ser esperado somente na idade mais avançada. Tá? Um animal de meia idade, aí, considerando 5 anos de idade, já poderia estar apresentando sinais clínicos e estar desenvolvendo a doença. Ok? Alguma dúvida até aí? CH, tem alguma pergunta? Não, uma vez eu queria confirmar essa informação, se você também tem essa informação, que o hipotiroidismo e o hiperradreno são as endocrinopatias mais importantes pela frequência, pela casuística, né? O hiperradreno mais do que o hipotiroidismo. Agora, dentro do hipotiroidismo canino, você tem uma prevalência maior numa faixa etária mais nova, e o hiperradreno uma faixa etária mais elevada. É isso? Sim, sim. Mas até o que eu andei lendo sobre o hipotireoidismo é que, quando considera-se as raças predispostas, o surgimento da doença pode se dar aí com 2 anos de idade, já de uma forma bem precoce. Assim. Então, o hipotiroidismo, né? Isso. Isso, é a informação que eu tenho. O hipo acomete a faixa etária mais nova do que o hiperradreno. E ainda mais jovens, se considerar as raças predispostas, que é uma lista gigante, né? Uhum. Mas, e até entrando um pouco nesse mérito também, do diagnóstico e tal, hoje em dia se fala muito da realização de padronização de valores de referência, considerando as diferentes raças do hormônio da tireoide. Então, tem alguns estudos que estabelecem valor de referência de hormônio para Golden Retriever, né? Não sei se seria um esperado da raça já ter um valor um pouco mais baixo de hormônio, o que poderia causar
confusão e falso positivo, né, para hipotireoidismo, estabelecer um diagnóstico errado, enfim. Mas, hoje em dia, fala-se muito disso, né, por essas questões de padronização e particularidade, peculiaridade de cada raça. Bom, como dizia aí o nosso professor Gilberto, como diz, né, ainda, né, o professor Gilberto, não é possível a gente estudar patologia sem fisiologia, sem bioquímica. Então, a gente precisa resgatar aqui rapidamente, sem entrar em muitos aprofundamentos, como que funciona a liberação do hormônio da glândula tireoide. Como é que é o mecanismo de liberação desse hormônio? Bom, tudo começa lá no hipotálamo, com a liberação do TRH, né, que é o hormônio liberador da tireotropina, tá? O que significa o TRH, é uma sigla do inglês, né? Então, o hipotálamo libera o TRH, e esse TRH ele vai agir nos tireotrofos, né, no tipo celular específico, tireotrofo, que está presente na glândula hipófise. Então, a hipófise, que está bem ali próxima do hipotálamo, essa secreção hipotalâmica, inclusive, chega bem rapidinho na hipófise pelo sistema porta-hipofisário, e aí aciona esses tireotrofos. Então, a glândula hipófise, lá na parte da adenohipófise, ela possui células especializadas que vão produzir um segundo hormônio. Esse segundo hormônio é o TSH. Então, primeiramente, o hipotálamo liberou o TRH, que vai agir na hipófise, a hipófise vai liberar o TSH. O TSH, ele é o hormônio estimulante da glândula tireoide. Então, ele vai circular no sangue, chegar até a glândula tireoide, e lá nessa glândula vai estimular a produção aqui do hormônio, que fica acumulado ali, ele fica temporariamente armazenado nessas estruturazinhas aqui que lembram um pouco um favo de mel, né? Essas concavidadezinhas aqui, que são aonde fica ali um coloide, que é uma estrutura proteica muito rica numa proteína chamada tireoglobulina, e aqui, embebido esse meio todo, é onde também está o hormônio da glândula tireoide. Tá? Então, o TSH ele estimula a proliferação dessas células e a secreção desse hormônio, que é o T3 e o T4. São esses dois aqui, ó, T3 e T4. Sendo esse da direita, o da roxinha aqui, o T4, o produzido em muito maior quantidade que o T3. Tá? A glândula, à medida que ela produz o hormônio, ela produz muito maior quantidade do T4 do que do T3. Esse T4, a gente já vai ver a estrutura dele, a química dele como é que é, mas esse T4 ele pode ser ainda transformado em T3 quando ele chega no tecido. Então, como o hormônio da glândula tireoide estimula a taxa metabólica basal, ele estimula todo o metabolismo das células do nosso corpo, praticamente todas as células vão ter receptores para o hormônio da tireoide. À medida que ele estimula essa taxa metabólica basal, essa célula, quando recebe esse hormônio T4, transforma em T3, que é até cerca de 4 vezes mais potente do que o T4, tá? E esse hormônio, então, é produzido, como a gente costuma dizer, no tecido-alvo, na própria célula-alvo ao qual esse hormônio está chegando. Então, recapitulando, a glândula produz esses dois hormônios, mas em maior quantidade esse hormônio da direita, que é o T4. E quando esse T4 chega ao tecido-alvo, ele é transformado em T3, tá? E aí essa célula internaliza e recebe as ordens, né, desse hormônio para estímulo da taxa metabólica basal. Então, o coração vai ter receptores, até mesmo tecidos cartilaginosos podem ter receptores para o hormônio da tireoide, o cérebro vai ter receptores, por aí vai, tá? Medula óssea, fígado, vários outros órgãos também vão possuir receptores para o hormônio da tireoide. Essa característica de fazer um armazenamento prévio do hormônio, de fazer um armazenamento temporário do hormônio, é uma característica bem peculiar da glândula tireoide. Então, a gente vê que a tireoide ela tem essa característica de armazenar por um tempo. Isso reflete no quê, professor?
reflete no fato de que, se eu tenho uma capacidade de reserva, ainda que não seja por um tempo muito, muito significativo, mas de algumas semanas desse hormônio tireoidiano, ainda que eu tivesse um problema se iniciando agora para a produção do hormônio, isso levaria um tempinho para que eu conseguisse detectar essa alteração de produção. Então, se alguma coisa acometer a minha glândula tireoide e ela parasse de produzir, eu levaria ainda um tempinho até notar se instalar sinais clínicos de hipotireoidismo, em função dessa reservinha temporária que a gente acaba tendo para o hormônio da glândula tireoide. Tá? À medida, então, que esses hormônios aumentam na circulação, pelo estímulo todo que foi vindo ali, hipotálamo, hipófise, a própria produção desse T4 aqui vai inibir, que é o que a gente chama de feedback negativo, tanto a liberação hipofisária do TSH, quanto a liberação hipotalâmica do TRH. Então, a gente estabelece uma alça do que a gente chama de feedback negativo. Então, a gente tem a inibição da produção desses estimuladores aqui, TRH e TSH, à medida que a concentração do hormônio final aumenta. Tá? O principal responsável por esse feedback negativo vai ser o T4. Ok? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Isso aí é até mais uma recapitulação, né, da fisiologia, não é nem patologia propriamente dito. Mas é importante a gente entender isso aqui, principalmente quando a gente falar das situações de doença e dos ensaios clínicos que são dinâmicos, tá bom? Tudo ok? Aqui tudo ok. Isso só fazendo uma expectativa. Essa fisiologia vai influenciar nas determinações, né? No que solicitar, né? Sim, sem dúvida, com certeza. Entre T3, T4 livre de alisado, isso tudo influencia, né? É bom guardar, hein, gente? Pode perguntar. E aqui, pessoal, na bioquímica, né, falando um pouquinho da estrutura, só para a gente entender até esses nomes T3, T4, né? Eu costumo brincar que tireoide é tipo Batman, assim, Batcaverna, Batmóvel, Bat não sei o quê, tudo tem o prefixo Bat, né? Tireoide é meio que assim também. Então, tirosina, tiroglobulina, tireoide, tudo leva ao prefixo de tiro alguma coisa. E aqui, pessoal, só para poder falar da estrutura química, esse hormônio ele é produzido a partir de um aminoácido, tá? Que é o aminoácido tirosina, esse que a gente está vendo aqui no slide. E à medida que essa tirosina ela é iodada, então é onde entra a participação de um átomo que a gente quase não ouve falar em outros contextos, mas aqui para a tireoide ele é muito importante, que é o iodo. Essa tirosina ela vai sendo transformada. Então, ela recebe um primeiro iodozinho aqui, e a gente vai passar a chamar de monoiodotironina. Tá? Não sei por que muda do S para o N, mas a gente vê a mudança, né, da nomenclatura. Então, repetindo, monoiodotironina. É quando ganha um átomozinho de iodo. Esse aí a gente pode abreviar de MIT, né? Fica mais fácil. E quando ganham 2 átomos de iodo, a gente passa a chamar de DIT, diiodotironina. Então, eu tenho aqui um átomo de iodo, monoiodotironina, 2 átomos de iodo, diiodotironina, e aí eu posso juntar esses 2 aqui, um MIT mais um DIT. Então, quantos iodos eu vou ter? Se eu junto um MIT mais um DIT, eu tenho 3 iodos. É dessa forma que a gente forma o T3. Tá? Na glândula tireoide. Bom, e se eu juntar 2 DITs desses aqui, eu formo a molécula do T4. Então, quando eu falei para vocês assim, a maior parte do T3 que acaba sendo produzida no nosso corpo é produzido no tecido-alvo, aonde chega o hormônio, é porque lá no tecido-alvo tem uma deiodinase, tem uma enzima que retira o iodo, e assim eu caio de T4 para T3. Tá bom? Então, quando a gente tem essa deiodinação, né, essa retirada do iodo lá no tecido-alvo, é que a gente tem a formação do T3. Esse hormônio, pessoal, ele tem uma característica muito lipossolúvel. Então, o hormônio da tireoide, ele não é uma molécula hidrossolúvel.
E aí a gente pensa assim, pô, mas o meu plasma sanguíneo, ele é água, né? O veículo ali, a forma de estar solubilizando as coisas todas é a água. Então, quando a gente tem uma molécula de natureza lipossolúvel circulando nesse plasma, eu vou precisar de um facilitador, de alguma coisa que ajude a solubilidade e transporte dessa molécula. Então, toda vez que a gente fala de uma molécula de natureza lipossolúvel circulando no plasma sanguíneo, a gente já pensa logo, opa, eu vou ter alguma proteína carreadora nessa jogada. E é o que acontece na maior parte desse hormônio tireoidiano. Apenas cerca de 1% dele está livre no sangue, ou seja, não está ligado a proteínas plasmáticas. Aproximadamente 99% está ligado à proteína plasmática. Ficou claro isso, pessoal? Então, o hormônio da glândula tireoide é lipossolúvel e eu preciso de proteínas carreadoras, globulinas, a própria albumina pode ajudar um pouquinho também, mas a gente vai ter globulinas ligadoras de hormônio tireoidiano para que possa fazer o transporte adequado no plasma, tá? O iodo, gente, ele é tão importante para esse transporte, para essa síntese do hormônio tireoidiano, que a concentração de iodo dentro da glândula tireoide é cerca de 200 vezes maior do que do plasma sanguíneo. Então, viu um iodozinho passando, opa, cata logo ali e já internaliza para a glândula tireoide, né? Então, a importância tamanha aí desse elemento, tem aquela questão toda que a gente estuda na escola ainda, da suplementação do iodo, né, na alimentação, no sal, etc., para que não falte esse iodo e não gere uma situação de bócio, né? Então, a captação do iodo pela glândula tireoide é muito importante. A glândula, inclusive, quando ela está fazendo a síntese do hormônio tireoidiano, se ela produziu um MIT, por exemplo, que ela não juntou e formou um T3, ela degrada esse MIT para que ela possa aproveitar o iodo e produzir novas moléculas lá na frente. Então, ela não desperdiça iodo nunca. Ela tenta ali, ao máximo, utilizar esse iodo bem para a síntese do hormônio tireoidiano, tá? Situações envolvendo carência de iodo na veterinária são mais raras um pouco. Pode acontecer, já vi alguns relatos na literatura para grandes animais, mas envolvendo cães e gatos aí acaba sendo uma situação mais rara para a gente, tá? Do que na área humana, principalmente pelas questões de desnutrição e tal. Aqui, então, ó, falando da circulação, aqui a gente tem um T4, tá? Bonitinho ali, completo. T3, ó, quando já perdeu um átomozinho do iodo, então já não está com 4 iodozinhos na molécula. Na circulação sanguínea, a gente vai ter as formas livres desses hormônios, então T4 livre, o T3 também livre, mas lembrando, T3 ele está presente numa quantidade muito, muito pequena. Se já 1% do hormônio é o hormônio livre, e a gente tem muito mais do T4 do que do T3, imagina a quantidade de T3 que a gente vai ter na circulação que foi liberado pela tireoide, né? E aí, ó, boa parte dessa fração desses hormônios estarão ligados a proteínas. Para quem já fez a dosagem de si próprio ou do próprio animal, né, já deve ter visto lá no resultado do exame, T4 total. Pode ser que tenha sido solicitado isso. Quando a gente fala esse nome, T4 total, eu estou considerando todo o T4, tanto que está presente ligado à proteína, quanto que está presente livre na circulação. Tá? É o somatório das duas formas do T4 que pode estar presente no sangue. O T3 ele possui uma alta afinidade aos receptores e, metabolicamente falando, né, ou seja, no seu potencial metabólico de estímulo, ele é cerca de 4 vezes mais potente que o T4. Então, ele é ainda bem mais potente. Por isso que quando chega na célula, e a célula vai lá, retira um iodozinho, coloca o T3 para dentro e vai trabalhar, tá? Eventualmente, pessoal, a gente pode ter uma situação que é o seguinte: quando esse T4 chega na célula, quando o T4 chega à célula-alvo, essa célula-alvo ela pode estar enfrentando alguma doença, o corpo pode estar doente por alguma razão, então, concomitante ali está acontecendo um processo inflamatório grave.
ou esse animal está tendo uma insuficiência renal. Enfim, qualquer comorbidade que ele possa estar apresentando. E aí, geralmente, nessas situações, a gente vai ter a seguinte modificação do T4. Ao invés de eu arrancar o iodo certinho daqui, que me forma o T3, eu tiro um outro átomo de iodo, e que não era esse daqui. Então, eu posso retirar um iodo da direita, posso retirar um outro iodo daqui, e aí a gente vai ter a formação de um T3 diferente. Continua tendo 3 iodos, mas é um T3 diferente. A gente chama esse T3 de T3 reverso, tá? Pode ser que vocês vejam esse nome escrito no livro ou em algum lugar falando sobre o T3 reverso. Professor, não entendi muito bem. Qual é a situação que isso vai acontecer mediante comorbidades, mediante situações nos quais o funcionamento celular pode não estar acontecendo na forma adequada, né? O corpo pode estar enfrentando alguma doença, ou até mesmo por ação de medicamentos. Alguns medicamentos poderiam levar a esse tipo de situação, tá? E aí a gente vai ter a formação de um T3 diferente, que a gente vai chamar de T3 reverso, tá? Que consequência isso vai trazer? Se eu formo um T3 diferente, a ação final não vai ser igual do que seria o T3 normal. Então, a formação desse T3 reverso pode levar lá na frente, se isso persistir muito, a sinais clínicos de como se ele tivesse com hipotireoidismo. Ué, mas a glândula está funcionando direitinho. Quem não está querendo trabalhar é a célula-alvo, porque ela está enfrentando alguma doença, alguma coisa está afetando ali a deiodinazação da glândula, né, do hormônio tireoidiano do T4. Então, a gente não tem uma situação de hipotireoidismo real, mas a gente tem uma situação que cursa com sinais clínicos de hipotireoidismo por causa dessa transformação do hormônio quando chega no tecido-alvo, tá bom? Essa situação, que não representa um hipotireoidismo, a gente vai chamar de eutireoideu. Até, CH, se você puder escrever no chat, se não já escreveu, escreve para mim, por favor, eutireoideu doente, ou eutireoideu enfermo, né? Depende de como possa estar escrito em algum lugar. O que significa esse nome, né? Eu é de verdadeiro. Então, é como se eu dissesse assim, ó, a tireoide está verdadeira, ela está ok, ela está bem. Só que, quando esse hormônio T4 chega no tecido-alvo, ele não é transformado adequadamente em T3. Ele vira um T3 diferente, que não vai estimular essa célula como estimularia o T3 normal, natural. Tá? É o T3 reverso que vai estar aí aumentado nessa produção, principalmente quando chega ao tecido-alvo, tá bom? Então, isso já é até um pouco adiantando algumas informações que a gente vai falar daqui a pouco, mas está um pouco ligado aqui também à questão fisiológica, né? Algumas adaptações que o corpo acaba sofrendo também, tá? Alguma consideração? Essa questão do T3 reverso ficou claro aí para todo mundo? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar. Tá tudo certo por aqui, professor. Show, obrigado. Vamos, então, falando um pouquinho agora sobre doenças. De fato, Fabrício. Oi, diga, CH. Apareceu uma dúvida, Raquel. Como a gente consegue diferenciar uma coisa da outra? Perfeito, Raquel. Aí é o seguinte, primeira coisa, você vai estar investigando, se possível, aí, essa comorbidade, né? Tentar ver por outros achados laboratoriais. Por quê? Que doenças poderiam levar a essa situação? Um hiperadrenocorticismo, ou até mesmo a administração de corticoide. Então, para que eu possa eliminar esse efeito da corticoterapia, eu preciso aí, o que a literatura recomenda, é de pelo menos 4 semanas de suspensão da administração do medicamento, seja ele corticoide ou qualquer outro, que influencie também na formação do T3 reverso, tá? Então, aí entra naquela história da repetição do exame. Então, pelo menos umas 4 semanas de suspensão, e aí você vai investigando. Então, tem evidência de outra doença endócrina, um diabetes, tem evidência de insuficiência renal, de uma hepatite, de qualquer outra comorbidade,
tá? E aí, esse é o seu ponto de partida. Na medicina humana, a gente vê mais aplicada a questão da dosagem do T3 reverso. Só que na veterinária, primeiro, o custo e a disponibilidade de laboratórios para poder fazer isso, né, é muito rara. A gente vê isso mais em termos experimentais, então não é rotina dosar um T3 reverso. Então você tenta eliminar, fazendo o diagnóstico da comorbidade em si, né, diagnosticando a outra doença primeiro, aí você deduz, opa, então isso aqui pode ser um eutiroideu doente, tá? Ou aí, nesse caso, fazendo essa dosagem do próprio T3 reverso, mas isso seria raríssimo, uma possibilidade que você dificilmente vai conseguir executar. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, quando eu falar mais sobre achados laboratoriais, que existem alguns resultados que podem ser observados no T4 total e no T4 livre, no TSH, que podem sugerir o eutiroideu, tá? Mas que não é também o 100% aquilo que eu falei, não existe teste endócrino 100%. Então, nos testes de T4 total, TSH e T4 livre, eu posso observar um perfil sugestivo do eutiroideu, tá bom? Não sei se eu consegui esclarecer a sua dúvida. Mas, na prática, fique com o foco de fazer o diagnóstico da comorbidade. É o que vai ser o seu direcionador, tá bom? Doenças da glândula tireoide, pessoal, como a gente já falou lá no início, eu tenho principalmente hipotireoidismo, que é mais comum em cães, tá? E o hiper no gato. O hipotireoidismo canino, ele pode ter duas etiologias principais. A gente pode ter por um problema da glândula tireoide em si, então a doença está vindo a partir da própria glândula tireoide, tá? Qual é a etiologia principal nesse sentido? Existe um processo inflamatório, um processo imunomediado, direcionado contra a glândula tireoide. É uma situação de um infiltrado de linfócito na glândula, tá? Que é a tireoidite linfocítica. Então, essa situação da tireoidite linfocítica representa para a gente a principal etiologia de hipotireoidismo para cães. E, posteriormente, essa tireoidite leva a uma atrofia da glândula tireoide. Então, a causa principal que a gente mais vê de relato na literatura é esse infiltrado aí de células inflamatórias, de linfócitos, dentro do tecido da glândula tireoide. Vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco, mais ou menos como é que fica. Né? Histopatologia não é o nosso foco aqui, mas mais para quem já tem afinidade, quem gosta de histologia, vai matar a saudade um pouquinho aí de histologia também. Então, gente, a etiologia ela pode ser o hipotireoidismo primário, tá? Então, é a própria glândula tireoide que está sendo acometida, ou o hipotireoidismo, que a gente chamaria de secundário, que é quando o problema está lá na glândula hipófise. Então, tem um tumor na hipófise, ou ali nas adjacências, né? Ou algum processo traumático que aconteceu naquela região, qualquer situação que acometa a glândula hipófise, e aí a hipófise não consegue liberar o TSH. Lembram daquilo que a gente falou lá, do feedback negativo? Então, a gente precisa do hipotálamo liberando o TRH, da hipófise liberando o TSH, e assim age na glândula tireoide, a tireoide vai liberar T3 e T4. Então, a gente tem que ter toda essa sequência operante, funcionando direitinho. Professor, não existe um hipotireoidismo terciário? Bom, na teoria, mais do que na prática, a gente pode pensar nele que sim. Eu já vi um artigo de relato de caso de achado pós-mortem, né, obviamente, mais fácil para diagnosticar, né, de necrópsia, um tumor hipotalâmico, levando a um hipotireoidismo terciário. Eu tenho até esse artigo salvo ali. Um dos meus projetos de mestrado, assim, uma possibilidade que eu tentei na minha época, foi uma avaliação da glândula tireoide. Então, eu fiz um levantamento bibliográfico bom aí com relação a isso, e eu lembro que, na ocasião, eu achei um relato de caso de hipotireoidismo terciário, mas foi achado pós-mortem, tá? É muito, muito raro, gente. São situações que vocês não vão
ver na prática aí com muita facilidade e mais difícil ainda conseguir fazer o diagnóstico. Vai ter que ter feito uma tomografia, né, para você conseguir visualizar ali o tumor, enfim. Mas na etiologia, no que é o mais comum, na epidemiologia, do que é o mais comum, a gente tem o hipotireoidismo primário em cães, tá bom? Vai corresponder aí a 90% dos casos de hipotireoidismo. A outra situação que envolve diminuição ali, né, de efeito final para os hormônios tireoidianos, ainda que a glândula tireoide em si não esteja comprometida, mas eu tenho alguma coisa que está afetando a ação do hormônio, pelaquela transformação do T3 reverso que a gente falou, né, que é o eutiroideu doente. Então, o eutiroideu doente é uma situação no qual a glândula tireoide está bem, ela está verdadeira, ela está funcionando, mas esse animal está doente de alguma outra coisa. E isso está afetando a ação do hormônio tireoidiano. Tá? O próprio hiperadreno, que é uma outra condição endócrina, pode causar o eutiroideu doente. Até mesmo, não só pela ação final lá do hormônio, mas também por inibir a liberação do TSH pela glândula hipófise. Então, a gente pode ter alguns casos da ação do ACTH, que está ali, né, no hiperadreno em alta, esse ACTH hipofisário, inibindo a liberação do TSH vizinho ali do lado. Está tudo na mesma glândula. Então, a gente tem o corticotrofo, que libera o ACTH, do lado dos tireotrofos. A gente tem ali um efeito supressivo bem significativo no hiperadrenocorticismo. Tá bom? Então, é a situação do eutiroideu doente. E o hipertireoidismo que a gente falou, né? Doenças da glândula tireoide, são as possibilidades que a gente tem aí envolvendo a glândula. O hipertireoidismo, ele vai ser aí praticamente quase que 100% das vezes, né, de origem primária. Então, o hipertireoidismo secundário vai ser ainda mais raro do que o hipo do cão lá ser secundário também, tá? Então, a etiologia mais comum de hipertireoidismo no gato é o hipertireoidismo primário. E aqui, a etiologia mesmo, ela vai se basear num adenoma, numa hiperplasia adenomatosa ali, e aí isso gera uma situação, né, neoplásica mesmo. Então, a gente tem a formação de um adenoma na glândula tireoide. Tá? É um adenoma que vai produzir bastante hormônio da tireoide e não vai respeitar mais feedback negativo. Então, a gente vai tendo aquela produção indiscriminada do hormônio e, por isso, o animal desenvolve o hipertireoidismo. Ficou claro, pessoal? Então... Professor. Oi, diga. Repete, por favor, a causa do primário e do secundário. Não sei se eu entendi. Vamos sim, perfeito. Primário é o problema na própria glândula que a gente está se referindo aqui. Então, é a glândula tireoide, tanto no hipo quanto no hiper, tá? Então, no hipo, eu tenho, pensa aqui comigo, hipotireoidismo significa diminuição da produção do hormônio da tireoide. Diminuição por quê? Então tem alguma coisa que pode estar destruindo essa glândula? Exatamente. E aí a gente pensa na tireoidite linfocítica do cão, levando ao hipotireoidismo canino. Então, eu tive um acometimento diretamente à glândula tireoide. No secundário, o meu problema é hipofisário. Como eu dependo da hipófise para estimular a tireoide, se me falta o TSH, a tireoide não é estimulada. Ficou claro? Perfeito. Tá bom, obrigada. Claro. E o hipertireoidismo, né, é por uma proliferação neoplásica na própria glândula tireoide, levando a uma maior produção do hormônio, tá? O eutiroideu doente, ele vai ser uma situação que se aproxima do hipotireoidismo, porque os sinais clínicos vão ser de como se ele fosse um hipotireoideu, em muitos casos. Mas ele tem alguma coisa que está atrapalhando a ação do hormônio ou a liberação do hormônio na própria glândula. Tá? Medicamentos que podem causar a situação do eutiroideu doente, anticonvulsivantes, então fenobarbital, todos esses anticonvulsivantes, né, fentoína, primidona, enfim, vários desses outros, dessas classes de anticonvulsivantes. Penicilina até, um antibiótico, pode causar a situação do eutiroideu doente. Então, é uma lista de medicações que você vai
eliminar ali dentro das causas na hora dessa investigação. Se você pretende fazer uma investigação de glândula tireoide, uma dosagem de hormônio tireoidiano, num paciente que faça uso desses medicamentos, a menos que você possa estar retirando, né, a medicação, porque dependendo do caso, você não poderia fazer a retirada. Mas saiba descontar essa influência que seja na hora da sua interpretação, porque você sabe que essas coisas podem afetar a ação do hormônio tireoidiano. Então, um corticoide, tanto o endógeno quanto o exógeno, ou seja, se tem uma doença endócrina envolvendo corticoide, ou se ele está recebendo prednisona, prednisolona, tá? Isso vai causar o efeito do eutiroideu doente. Diazepam também, você tem o efeito aí desse benzodiazepínico afetando a ação do hormônio tireoidiano, a produção do hormônio também. Doenças endócrinas, como o hiperadreno que eu falei, mas também a diabetes, ela também pode causar a situação do eutiroideu doente. Doença renal crônica, hepatites, enteropatias, doenças principalmente de caráter mais crônico. Isso vai afetar a ação do hormônio tireoidiano, tá? Doenças imunomediadas, né? Uma doença autoimune ali como lúpus e etc. Por aí vai. Várias situações ao longo do tempo aí, com certeza, vocês vão ouvir falar e novas descobertas serão feitas de mais doenças que afetam a ação do hormônio tireoidiano, a liberação do hormônio também, tá? Então, considere sempre aí como possíveis interferentes para a ação do hormônio. O hormônio da tireoide é tão complicado sob vários aspectos, né? Primeiro, aquela questão também da reserva funcional, quando às vezes a gente observa o início se instalando de uma hipofunção da glândula, mas também por outras influências. Então, acaba que a época do ano pode influenciar uma maior ou menor liberação. Tá? Então, se está no inverno, se está no verão, a gente tem oscilações em função disso também, da hora do dia, a gente também vê relatos afetando esse perfil de liberação do hormônio. Eu lembro que, na ocasião, quando eu ia fazer o meu projeto lá do mestrado envolvendo isso, um dos limitadores que fez a gente também ir abortando a ideia foi justamente essa influência, porque a gente poderia ter isso atrapalhando até depois na interpretação lá dos resultados, eles não serem consistentes e a gente não conseguir concluir muita coisa. Então, a gente resolveu abortar a ideia em função disso. Tá? O hormônio da tireoide ainda tem alguns aspectos um pouco sombrios na história. Fabrício. Oi. A Bárbara quer saber a neoplasia do hiper, que você falou. É um adenoma. Um adenoma é um tecido funcional que está hiperplásico, é secretor do hormônio da tireoide, tá? E aí ele vai estar simplesmente aumentando essa produção sem responder ao controle do feedback negativo do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, a tireoide de um animal normal, de uma pessoa normal, ela tem que responder ao estímulo do TSH hipofisário. Se, no caso, ela tem, a tireoide, uma proliferação, uma hiperplasia e uma produção do hormônio autônoma, independente disso, né, a gente tem a situação do hipertireoidismo. Foi, Bárbara? Tá, posso complementar? Pode. Olha só, geralmente as neoplasias hipersecretantes, elas são benignas, porque o nome já diz, é uma neoplasia, um descontrole mitótico. E quando isso ocorre de modo benigno, ou seja, um adenoma, e não um adenocarcinoma, que é o tumor maligno de glândula, né, geralmente mantém alguma reminiscência funcional. E aí que vai ocorrer as alterações endócrinas. Porque quando é adenocarcinoma, o que nós vamos ter é metástase, é o câncer invadindo outros tecidos, é a perda até da reminiscência funcional. E dentro ainda da citologia, Fabrício, você confirma para mim, a maioria dos tumores, 90% dos tumores da tireoide são malignos e são altamente metastizantes.
Então, essa questão do adenoma, ela ainda é, vamos dizer assim, majoritariamente menor, porque a maioria dos tumores de tireoide em cão são malignos, 90%. Vai dar Isso. Mas, então, é exatamente assim, esse detalhe no final... Não são funcionais por causa disso. Isso, é. Então, esse detalhe que você falou fez toda a diferença também, porque isso é mais para os cães, né? Exato. Os tumores são malignos, mas nos cães. Exato. Nos gatos, até, por exemplo, o livro da Trau diz que quando a gente simplesmente se refere na situação do hiper do gato, né? Como é uma hiperplasia da glândula, ou uma hiperplasia adenomatosa multinodular. Só que fala lá, o livro mesmo cita assim, não é uma somente hiperplasia, porque a gente tem características neoplásicas, ainda que sejam benignas, envolvendo o hipertiroidismo felino. Então, o termo mais apropriado é um adenoma. Só que no gato tem geralmente esse comportamento de benignidade, é adenoma. No cão é que geralmente a gente vê o carcinoma, né? O adenocarcinoma, que aí tende a causar até mais facilmente o hipotireoidismo, porque não é tecido funcional, né? E acaba comprometendo o pouco de tecido funcional que tiver ali, e aí vai diminuindo a produção do hormônio. E é uma das nossas referências citológicas, porque onde o aspecto citológico contradiz o aspecto do comportamento do tumor, porque o aspecto citológico é de benigno, mas o comportamento é de maligno. Sim, sim. É bem desafiador, né, a avaliação de citologia da tireoide também. Eu gosto. Eu também. Já peguei um caso. Aqui, pessoal, a gente tem um trabalhinho, um artigo, né, publicado na revista Acta Science Veterinary, que fala sobre tireoidite linfocítica canina em um Bull Terrier. Então, só para poder ilustrar, eu peguei esse artigo até para quem quiser, por curiosidade, depois ler, né? Não vou cobrar nada na prova referente a isso, é mais uma complementação. É aquilo que eu sempre falo para vocês, o dia que a novela das outras estiver chata, aproveita que agora está começando, então, geralmente, quando começa, não tem muitas emoções. Aí você fala assim, vou tirar o capítulo de hoje para ler esse artigo sobre tireoidite linfocítica em cães. Então, vai que tem alguém aqui que queira seguir para a área de endócrino, né, principalmente, vai falar bastante de hipotireoidismo, dá uma olhadinha nesse artigo. Mas eu coloquei ele aqui só para poder mostrar o infiltrado de linfócitos. A gente vê aqui, na parte da letra A, quanto que a gente tem aqui de infiltrado de linfócitos, aqui, um processo inflamatório linfoplasmocitário, atacando ali, acabando com aquela arquitetura normal, tá? Desse lado também a gente tem os infiltradozinhos de linfócito. E cadê aquela estrutura do colóide bonitinha, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, nesse aqui ainda preservou um pouco, mas a gente não vê aquele arranjo de ácidos bonitinhos, como a gente estava vendo dos folículos, né? Folículos tireoidianos, como a gente tinha visto na outra foto lá do slide inicial da aula. Tá bom? Então, isso na histopatologia que a gente vai encontrar. Em muitos casos, a biópsia ela não é rotina diagnóstica, até porque isso pode, inclusive, acelerar um processo inflamatório ali na própria glândula em função do ato de coleta de material e tal. Mas não faz parte muito da rotina diagnóstica a biópsia da glândula tireoide. A gente fica com os testes endócrinos, tá? Geralmente é o que a gente utiliza. Bom, vamos falar então sobre o hipertireoidismo felino um pouco. Aqui mostrando a hiperplasia da glândula, tá? A palpação, o exame físico vai te ajudar bastante nesse direcionamento. Então, a gente tem um aumento da glândula ali na região cervical. Isso já é um forte direcionador. Então, é claro, não espere que em todos os casos você vai ter. Principalmente no início, é onde você tem menos chance de conseguir palpar a glândula. Só que se você já está com um animal com uma situação mais avançada da doença, quanto mais avançada, maiores as chances de você já perceber a alteração do exame físico, tá? Até, na verdade, aquele slide acho que ficou um pouco fora de ordem, porque agora a gente começa pelo hipo. Cheguei a começar pelo hiper, mas é pelo hipo.
hipo do cão, gente. Professor. Oi, diga. Eu só não quero me antecipar. O senhor vai falar depois, melhor, mais à frente, a questão da dosagem, né? Sim. Tá, então vou aguardar. Tá bom. Sinais clínicos, o ganho de peso, e aí é importante a gente frisar que é sem um aumento do consumo de alimentos, né? É muito comum a gente atribuir que o animal está mais obeso e está com hipotireoidismo, mas ele dá-lhe comer petiscos e come comida pra caramba, né? Uma comida não bem balanceada, enfim. Já é um animal mais idoso, castrado, e aí isso tudo vai somando, e a pessoa atribui muitos hipotireoidismos sem serem reais hipotireoidismos, né? Isso acontece tanto na veterinária quanto na medicina humana. Então, quanto a gente também não tem parcela de culpa nessa questão do consumo de alimentos, além da ação da glândula tireoide. Intolerância ao frio, a letargia, a alopécia, infecções secundárias, né, de pele, tanto por ácaros quanto também por bactérias, causando piodermites, hiperpigmentação, seborreia, a piodermite, a otite, aquela otite que dificilmente tem remissão, né, ceratoconjuntivite seca, e pode haver até, em alguns casos, sinais neurológicos, então polineuropatias, tá? Então, o hipotireoidismo, como a tireoide afeta todo o metabolismo basal de praticamente todos os tecidos, as células do nosso corpo, a gente também pode ter acometimento do sistema nervoso, tá? Então, pode chegar a uma polineuropatia. E aí, vindo de fora para dentro, a partir dos exames de rotina. Oi, diga, CH. Só ressaltar um sinal que me ocorreu, mas deixando bem claro, que você vê que é multifatorial. Um hormônio que mexe no metabolismo basal vai refletir em tudo, né? E aí, nesse tudo, eu queria só colocar também repetição de cio. Ela não emprenha, sabe? Ótimo. Alterações da reprodução também, isso. Exatamente. Boa. Bem lembrado. Então, a gente tem, inclusive, aí, como o CH falou, né, alterações no sistema reprodutor, tanto em machos quanto em fêmeas também. A fêmea fica mais fácil para a gente ver, né, pela questão do cio, mas machos também a gente pode ter alterações reprodutivas, de liberação de hormônios da reprodução, tá? E aí, pessoal, no hemograma, pode ser que, né, escrevam aí com letras maiúsculas, sublinhado, pode ser que, porque não vai ser 100% das vezes, não é patognomônico, não faça o seu diagnóstico através disso, mas pode ser que você veja uma anemia do tipo normocítica, normocrômica leve. Aqui até coloquei a classificação morfológica, né, mas vale a pena até frisar aí até o final, do tipo anemia normocítica, normocrômica sem resposta medular, né? Que a gente pode ter anemia normo-normo e ser anemia com resposta. Tudo vai depender da reticulocitose, se ela vai estar presente. Mas aqui é aquela anemia bem marginalzinha ali, que vai até, muitas vezes, 30 de hematócrito, tá? Não é nada muito significativo, considerando o cão, né? Que é a espécie mais acometida do hipotireoidismo. Então, o mínimo de hematócrito é 37, ele foi até 30 de hematócrito, tá? Geralmente fica nessa faixa, 30, 29, ok? Mas nada muito significativo, a menos que ele tenha também outra comorbidade, outra coisa acontecendo ao mesmo tempo do hipotireoidismo. Mas o que eu quero destacar para você é que, como eu sei que o hormônio da tireoide, ele estimula também a medula óssea ali, ele ajuda na resposta da medula óssea ao efeito da eritropoetina, na deficiência do hormônio tireoidiano, essa eritropoetina não consegue agir adequadamente, tá? E aí por isso que você tem se instalando ali o hipotireoidismo. Na bioquímica sérica, a gente pode ter alterações das enzimas hepáticas. Quais são as enzimas que marcam para a gente lesão hepatocelular, hein? Quem se lembra? Enzima de lesão, hein? A gente tem duas, que tem até aquele nomezinho antigo lá, TG. Alguém lembra? Dole uma, dole duas, dole três. Então eu vou falar, hein? Alt-AST, né? TGP, TGO.
A Raquel respondeu aqui, a Raquel é Manuela, mas elas não quiseram falar. Vocês têm que falar, gente. O pobrezinho não está vendo o chat, hein? Eu não estou vendo, estou olhando para o slide. Mas está ótimo, obrigado aí. Então, ó, pode ter alteração de enzima marcadora de lesão hepatocelular. Por que eu vou ter? Gente, na aula da semana passada, na aula de fígado, a gente falou doença metabólica, que afeta metabolismo, principalmente pensando em doença endócrina, que pode resultar em acometimento metabólico, pode causar um grauzinho de lesão hepatocelular. Nada muito absurdo, né? Eu não vou ter um aumento de 10, de 20, 30 vezes o limite superior de referência, mas geralmente é aquele aumento de 2 a 3 vezes o limite superior, tá? Então, fica geralmente em torno disso. Eu posso ter um acometimento e lesão hepatocelular. Mas a alteração mais significativa para mim, na bioquímica sérica, é quando eu faço lipidograma, quando eu verifico triglicerídeo e colesterol. E mais ainda do que o triglicerídeo, o colesterol. Tá? Eu posso ter alteração dos dois, de tanto triglicerídeo quanto de colesterol, mas o colesterol ele tende a ser ainda o que mais se altera. A literatura até relata bem isso, a gente tem cerca de 80% dos cães com hipotireoidismo fazendo hipercolesterolemia, tá bom? Aumento da concentração do colesterol no sangue. Qual é o nome que a gente dá? Hipercolesterolemia. Então, geralmente, nesses casos de cão com hipotireoidismo, a gente tem colesterol de mais de 500 miligramas por decilitro. A gente tem, em muitos casos, até mais que 600. Já é muito, muito sugestivo da doença. Quando você dosar o hormônio, você provavelmente vai pegar o animal sendo positivo para hipotireoidismo. Então, o colesterol ele vai ser um forte direcionador dentro do diagnóstico do hipotireoidismo. Ele é único, exclusivo do hipotireoidismo? Não. Eu estou falando do colesterol e você pode ficar muito tendencioso ali, mas quando você está já com forte suspeita, até por outros exames, pelos sinais clínicos, que te direcionem para o diagnóstico, mas outras doenças também podem levar à hipercolesterolemia, como o próprio hiperadreno, tá? Então, não é ali que você está fechando o diagnóstico, mas ele é um direcionador para você. Então, o lipidograma, no exame de rotina, anota aí que é perguntinha de prova, hein? Quando eu falo assim, é bom que às vezes o pessoal vai acordando. Então, ó, o lipidograma vai ser um forte direcionador para você. Dentro do lipidograma, o colesterol total mesmo, tá? Não precisa também entrar no mérito das frações, até porque aí vai ser o LDL, então, que vai estar alterado nesse caso, mas o colesterol total na dosagem vai estar acima de 500 miligramas por decilitro, tá bom? Aqui, só para mostrar para vocês, esse aqui é um caso que foi de uma colega que é dermato, ela até também compartilhou esse caso comigo, de um animal com hipotireoidismo, ele tinha alterações de pele, né, apiodermite, otite, hiperpigmentação, alopécia, não tem uma foto do animal, né, mas foi descrita as alterações dermatológicas, por isso que chegou para ela, que a colega é dermatologista. É a Flávia? Da Flávia, sim. A Flávia aqui, muito querida, trabalha comigo aqui em Valença, né? Então, ela compartilhou esse caso aqui comigo também, lá na época, e a gente nota uma anemiazinha marginal, aquilo que eu falei, 33,6 de hematócrito, olha aqui, ó. Tá? Anemia do tipo normocítica normocrômica, então está dentro aqui dos parâmetros, não temos aqui contagem de reticulócitos, mas provavelmente até acho que nem vai ser suficiente para fazer um estímulo aí medular significativo para a produção e resposta, né, com reticulocitose. Tá? E aonde a gente fechou o diagnóstico? Na dosagem do hormônio. A gente vai falar das diferentes formas de dosar daqui a pouco, mas só para já adiantar, ó, T4 livre por diálise é a forma preferencial que a gente utiliza em cães, né, principalmente para fazer o diagnóstico. Então, é a dosagem do T4 livre, que a gente nota aqui, ó, que está mais baixo. Então, 0,46 é o resultado, o mínimo seria de 0,8. É bem simples, é uma matemática simples, tá bom? Então, T4 livre por diálise baixo,
diagnóstico do nosso hipotireoidismo. Antes de chegar aqui, ela também foi eliminando as outras causas, inclusive envolvendo o eutiroideu doente, tá? O T4 livre por diálise, ele é um parâmetro que sofre menos a influência do eutiroideu doente. Mas, numa situação, principalmente se a doença for ainda mais grave, se o efeito da doença concomitante for ainda mais grave, pode levar a uma supressão significativa também do T4 livre por diálise. E aí a gente teria, né, por diálise é a técnica que foi utilizada, mas do T4 livre, e isso poderia causar uma diminuição dele também, tá? Mas, em muitos casos, ele sofre muito menos essa influência do eutiroideu doente, tá bom? Ele é um pouco mais seguro aí para a gente fechar o diagnóstico. Agora sim. Oi, diga. A alt e a alt vão estar aumentada? Aumentada ou diminuída? Sim. Eu posso ter um aumento da atividade de alt e ast por lesão hepatocelular, por efeito de doença metabólica. Até pelo fato de estar alterando lipídios, a gente pode ter situações de acúmulo de lipídios também no fígado, e isso então causar uma lesão ao fígado. Por isso que a gente teria um aumento, tá? Mas, assim, não seriam aumentos significativos na maioria dos casos, seriam aumentos mais leves, no máximo moderados, tá? E em função da doença metabólica, tá bom? E fosfatase, professor? Posso ter, sim, também posso ter, mas se eu tiver um acometimento colestático aí. A fosfatase alcalina, envolvendo a alteração da glândula tireoide, ela pode estar mais alterada no hipertireoidismo. A gente observa mais lá para o hiper, tá? Tal como o alt-ast também lá no hiper. Mas assim, são exames de rotina. Se eu não tiver, não significa que, não, vou excluir a doença porque não tive aumento da fosfatase alcalina. Ainda mais considerando fosfatase alcalina no gato, que tem uma meia-vida mais curta, menor quantidade, não representa um marcador muito fidedigno de colestase, né? Mas é um achado acidental, é um complemento dentro das possibilidades, tá bom? Entendi. Essa colestase, ela poderia estar relacionada também ao quadro endócrino ou não? Sim, se você tiver um efeito de acúmulo lipídico no fígado, levando a um efeito de tumefação, obstrução de vias biliares, poderia causar um grauzinho de colestase, tá? Mas é menos esperado, principalmente para o hipotireoidismo, do que no hiper do gato. Tá, mas se fosse RMV positivo, acontece, né? Sim, pode acontecer. Também há relato de fosfatase alcalina aumentando no hiper do gato por efeito de atividade de fosfatase óssea. Já vi isso também, por acometimento e atividade osteoblástica. Tá? E aí, como a gente tem aquela outra isoenzima de origem óssea, ela poderia contribuir um pouquinho também do hipertireoidismo do gato. Fabrício. Oi, fala, CH. Eu acho importante colocar, volta o exame. Olha as observações aí. Hemácias normocíticas normocrômicas. Foi listado lipemia, hiperlipidemia? Não. Mas também é uma possibilidade que você pode encontrar nessas endocrinopatias, no hiperradreno, no diabetes e no hipotiroidismo também. Então, fiquem atentos, porque o erro vem de casa. Ninguém faz jejum para colher o sangue. Então, quando vocês têm uma lipemia, e essa lipemia por repetição do exame, porque o primeiro ninguém faz jejum. Infelizmente, ninguém manda o cão para casa porque não fez jejum de 12 horas. Então, quando vocês fazem esse jejum de 12 horas e tem uma hiperlipidemia persistente, é um ponto também a se considerar como possibilidade de uma endocrinopatia metabólica, como o hipotiroidismo, principalmente envolvendo triglicérides, né? Então é isso, fique atento ao erro pré-analítico, tá? Show. Vamos lá. Situações, então, agora envolvendo os testes endócrinos, né? Qual a indicação dos testes propriamente ditos? Eu falei para vocês no início que existe um T4 que circula livre no sangue, representa aí aproximadamente 1% do T4 que é liberado, né, na glândula tireoide, mas a maior parte circula ligado a proteínas, principalmente a globulina ligadora
da tiroxina, que é o T4, tá? Então, o nome do hormônio T4, né, por extenso, aí seria tiroxina. Então, existe uma globulina que carrega esse hormônio, essa tiroxina, no plasma. Quando eu doso tudo sem discriminar, eu estou dosando o que a gente chama de T4 total, tá? E aí é o seguinte, eu tenho um hormônio que pode estar livre e que pode estar ligado a proteínas. Pare e pensa aqui agora comigo no seguinte, se alguma coisa afetar a minha concentração de proteínas, principalmente essa globulina, mas também a albumina, qualquer doença que afete a concentração de proteínas poderia levar a uma diminuição da quantidade desse hormônio, certo? Então, desse meu T4 total. Ou mesmo se eu tiver menor produção do T4 total pela própria glândula tireoide. Então, olha só, T4 total, ele vai diminuir no sangue se a glândula tireoide estiver produzindo menos dele, ou se eu tiver comorbidades que afetem a concentração de proteínas. E aí a gente remete de novo a essas doenças concomitantes que a gente falou lá anteriormente e que causam a situação do eutiroideu doente. Então, no eutiroideu, tal como no hipotireoidismo primário, lá da produção da glândula, a gente pode ter a diminuição da concentração do T4 total. Ficou claro isso aqui, pessoal? Tanto por não estar produzindo o hormônio, ou por eu ter menor quantidade de proteínas, e isso, então, prejudicar essa concentração do T4 total no sangue. E aí, nessa segunda situação, o problema não é a glândula tireoide. O problema é uma outra doença que possa afetar a concentração de proteínas plasmáticas. Tá? E aí a gente tem o quadro do eutiroideu doente. Oi, diga. Eu acho que eu não consegui entender muito bem essa questão da proteína, a relação da proteína com o total. Beleza. É o seguinte, primeiro você entendeu que ele é um hormônio lipossolúvel e precisa de alguém para ser transportado no plasma. Sim, sim. Uhum. Ótimo. E aí, quais são as proteínas principais que a gente vai ter com essa função? A globulina ligadora da tiroxina é uma globulina específica ali para ir carreando a tiroxina, que é o T4. E também a albumina. Ela também carrega um monte de outras coisas, né? Então, ela pode carregar também um pouquinho de hormônio tiroidiano. Beleza. Se eu tiver alguma coisa afetando essa concentração de proteínas, eu não consigo ter a quantidade que eu teria normalmente de T4 circulando no sangue. Na fração ligada, né? Porque eu tenho menos proteína. Sim, isso que eu não entendi muito bem. Qual a diferença, então, da dosagem do total e do T4 livre, entendeu? Aí que entra a questão toda. Ótimo. Então até essa pergunta era um pouco mais além. A questão toda envolvendo o T4 livre é que ele não vai sofrer a influência dessas situações que afetam a concentração da proteína. Porque eu tenho uma concentração de T4 livre muito baixa no sangue, né? Essa concentração, eu não aumento a disponibilidade dela por ter menos proteína para carregar o hormônio. Essa quantidade que é permitida de solubilizar no plasma, ela é mais ou menos constante ali dentro das condições fisiológicas. Então, entendi. Era exatamente essa a minha dúvida. Entendi agora. Então, o fato de eu ter menos proteína compromete a fração ligada, que é a predominante. Mas a fração livre, ela não seria afetada pela quantidade de proteína carreadora. Beleza? Então, nesse caso... Entendi. Show. A fração livre, ela, por sofrer menos dessa influência de proteínas carreadoras, albumina, globulina ligadora, ela sofreria menos a influência do eutiroideu doente. Só que, se o animal estiver, porque é aquilo, né, não é tudo matemático também, se o animal tiver um quadro de doença metabólica, né, causando eutiroideu, numa situação bem mais forte, mais significativa, eu posso também comprometer o T4 livre. Tá? Então, na dúvida, principalmente quanto mais dos sinais clínicos evidentes você tiver, pode ser que afete também a sua dosagem do T4 livre, diminuindo ela. Tá? Por acometimento ali da liberação do hormônio pela glândula também, por supressão do TSH e por aí vai.
O T4 livre, ele apresenta uma maior sensibilidade diagnóstica, tanto no hipotireoidismo primário, quanto no hipotireoidismo secundário, que é muito raro, mas que pode existir, né? E o T4 livre é a sua fração preferencial, por justamente sofrer menos influências do eutiroideu doente, tá bom? Em alguns casos, como o T4 total é mais barato, tem lugares que você vê a recomendação, dose o T4 total de triagem. Bobeira, assim. Na minha opinião, eu acho que é muito melhor você já ir direto no T4 livre, porque se o T4 total for inconclusivo para você, der esses interferentes de eutiroideu doente, te deixar na dúvida, e você depois tiver que gastar de novo, né, o tutor gastar de novo, para fazer o T4 livre, né, aí foi um desperdíciozinho do dinheiro. Principalmente, entra naquele mérito das coisas que a gente falou na outra semana, né, quando às vezes a gente desperdiça dinheiro com dosagens inapropriadas, com coisas que você poderia estar investigando melhor de uma outra forma. Então, preferencialmente, vá atrás de T4 livre. É um investimento maior inicial? Ok, mas ele já vai te dar uma resposta com mais acurácia, né? Com menos interferentes. Como a gente está falando principalmente do hipotireoidismo primário canino, que é o acometimento direto da glândula tireoide, a gente lembra do feedback negativo que eu falei lá no início, no qual o aumento da concentração do hormônio final suprime a liberação do TRH e do TSH. Lembram disso, né? Então, a gente tem aquela alça do feedback negativo. Por que eu estou falando disso aqui? Porque se eu tiver no hipotireoidismo uma diminuição da produção do T4, eu aumento a produção dos outros lá anteriores que estimulam a glândula tireoide. Então, a minha tendência é aumentar o TRH, consequentemente também aumentar o TSH. E aí, quando a gente vai dosar o TSH, aí que a gente confirma bem o diagnóstico. Porque a gente vai ver T4 livre baixo, TSH alto. Isso aí é o que fecha para mim o diagnóstico do hipotireoidismo primário lá nos cães, né, que é onde está a etiologia principal. Tá? Anota aí que é perguntinha de prova. Então, hipotireoidismo primário, TSH alto, lembra do feedback, né? Se eu tenho baixa de T4 livre, eu estimulo mais a glândula tireoide através do TSH. Ok? Então, TSH alto e T4 livre, baixo. TSH aumenta no hipotireoidismo primário, e se eu estiver diante do hipotireoidismo secundário, que está ali, ó, entre parênteses, menos que 5% das causas de hipotireoidismo canino. Então, menos que 5%. Né? Ganhar na loteria você pegar o hipotireoidismo secundário. Né? Então, você pode ter o TSH baixo também nesse caso. Tá bom? No eutiroideu doente, geralmente o TSH está inalterado, ele fica dentro da faixa de normalidade, TSH inalterado. No eutiroideu doente. Existe uma possibilidade que é o teste de estimulação com TSH. Não é rotina, gente, custa muito, muito, muito caro. Ele também está voltado, igual a história do T3 reverso que eu falei para vocês, está voltado mais para situações envolvendo pesquisa. Ninguém faz isso na rotina. Que é você pegar, administrar o TSH e ver se a glândula vai responder, se vai haver a produção de maior quantidade de T4 livre. Se eu tenho tecido glandular funcional, aumenta a quantidade de T4. Se não aumentou, é sinal de que eu tenho hipotireoidismo, tá? Então, se a glândula está preguiçosa para trabalhar, se ela está com hipofunção, eu uso um teste de estimulação, para ver se ela vai chegar junto, se ela vai responder à medida que eu uso um outro hormônio que estimula a ação dela. Tá? Então, se eu tenho hipotireoidismo, é o teste de estimulação com TSH. A gente tem situações de hiperfuncionalidade, né, que é o oposto, aí a gente usa um teste que leva o nome de supressão. Então, eu quero ver se vai suprimir essa hiperfunção, tá? Isso aí é uma regrinha boa para vocês decorarem, para vocês lembrarem, não ficarem confundindo. Peraí, é um teste de estimulação ou é um teste de supressão que pode ser feito aqui nesse caso? Mas, considerando esse teste aqui de estimulação com TSH,
saiba que na rotina ele acaba não sendo feito. Tem o TSH bovino, que hoje em dia já caiu mais em desuso, tem o TSH humano recombinante, né, transformado, que pode ser usado com mais facilidade, mas, enfim, ainda assim não são testes de rotina, tá? É mais para quem vai fazer mestrado, doutorado com isso, e que tem um bom financiamento aí, uma bolsa para conseguir comprar, porque isso aí é caro para caramba. Gente, ficou alguma dúvida com relação a esses hormônios? Então, prefira sempre T4 livre, em resumo, T4 livre, tá? A técnica por diálise, né, é uma preparação, porque a gente depois faz uma técnica de quimioluminescência ou radioimunoensaio, são as técnicas que se utiliza mais para a dosagem do hormônio, mas isso aí é mais questão laboratorial, patologista, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, não. Mas para você, clínico, né, fica aí a questão do T4 livre por diálise, já que não vai sofrer tantas influências que o T4 total sofre, de eutiroideu principalmente, ok? E o TSH, que alto, vai indicar claramente para você se tratar do hipotireoidismo primário. Alguma pergunta? Fabrício. Diga, CH. Comenta a questão de usar laboratório humano para fazer essas determinações. E aí ter os referenciais humanos. Isso é muito importante, não somente pensando na questão do laboratório humano, mas dentro da medicina veterinária também, essas técnicas diferentes de dosagem remetem a valores de referência diferentes. Então, não dá para a gente extrapolar valores de referência humano para o animal. Isso vale para tudo, né? Até para o hemograma também. Às vezes, desses lugares que inadvertidamente mandam a dosagem, né? Um hemograma, uma amostra de sangue de rotina para laboratório humano, mas comparem sempre com um valor de referência que o laboratório te der e muito cuidado com isso. Se é laboratório veterinário, aí vai ter uma adaptação mais fidedigna para valores de referência da espécie em questão, tá? Não dá para a gente fazer essas extrapolações aqui, principalmente nesse caso. E considerando a técnica. Se você um dia pediu para um laboratório X, vai mandar daquele mesmo animal para o laboratório Y depois, a diferença metodológica ali vai te dar outro valor de referência, tome muito cuidado, tá bom? Tem alguma outra coisa que você queira acrescentar em cima disso, CH? Não, só isso. Beleza. E aí, pessoal, uma pergunta importante. Por que não dosar T3? Puxa vida, até coloquei o tópico já, podia ter deixado a pergunta no ar sem ter mostrado a resposta. Dei mole. A maior parte é produzida fora da glândula tireoide, né, gente? Lembra que a gente falou lá no início? O processo de retirada do iodo acontece lá no tecido-alvo. Então, a glândula libera prioritariamente T4, quando chega no tecido-alvo é transformada em T3. E aí não dá, eu não vou ter um parâmetro muito fidedigno tentando coletar sangue e dosar T3 total, né, que a gente chama. Então, a gente prefere o T4, que é a fração mais liberada pela glândula e que também é responsável pelo feedback, então a gente consegue ter uma coisa um pouco mais fiel, né, o comportamento mais fiel da glândula tireoide. CH, até para adiantar, se você já puder, coloca a lista de presença, por favor, no chat para eles. E aí, gente, com frequência, cães com hipotireoidismo podem também apresentar um T3 total dentro do intervalo de referência. Tá? Então, como essa transformação, né, independe da própria produção da glândula, pode ter uma conversão ali de T4 em T3 e isso mascarar o hipotireoidismo para você. Então, até pela questão de sensibilidade diagnóstica ali, de especificidade, a gente pode ter cães com hipotireoidismo apresentando T3 dentro do intervalo. Então, atrapalha somente aí, né? O T3 total pode sofrer interferência de anticorpos, tá? Que afetam também a dosagem do hormônio. A gente vê muito essa questão de anticorpos contra a glândula tireoide, fala-se muito sobre isso dentro da área humana, né? Existem algumas situações envolvendo anticorpos, até causando superestimulação, como na doença de Graves, mas isso acontece mais na espécie humana, né? Só que também podem existir aqui anticorpos que afetem a dosagem do hormônio, jogando para cima ou jogando para baixo.
São situações raras, tá bom? Então, não coloquem isso como uma regra principal. Na veterinária, o que a gente mais vai ver no hipotireoidismo canino é o T4 livre baixo, TSH alto. Ponto. Aí já fecha o seu diagnóstico, tá? Virando a página, então, falando sobre o hipertireoidismo, então a situação oposta da estimulação da glândula, o hipertireoidismo. A etiologia mais comum é o adenoma da glândula tireoide, então a gente tem aí uma hiperplasia, proliferação de tecido ainda com capacidade secretora. É interessante que até o CH estava falando, né, da questão de metástases envolvendo o adenocarcinoma, mas há também relatos do adenoma em tecido ectópico tireoidiano, na região do mediastino, no gato, e aí também desenvolver um adenoma lá mais para essa região e não tanto na região cervical. Tá? Então, a gente também pode ter um pouquinho, quase, não seria bem uma metástase, né? Não é metástase. Não é metástase. Isso é embriologia. Isso, já que a gente está tratando de neoplasia benigna, né? Mas também pode haver aí o desenvolvimento de adenomas nesse tecido ectópico aí, tireoidiano e mediastino do gato. Mas aí é uma situação mais específica. Enfim, o que é importante da gente saber? A etiologia vai ser esse adenoma. E aí eu tenho uma proliferação celular, crescimento da glândula, produção do hormônio de forma autônoma. E aí causando todos esses sinais de hipermetabolismo. Então, tudo que estava devagar, quase parando no hipo, agora está super acelerado, né? Tireoide é uma glândula bem fácil da gente lembrar de possibilidades de sinais clínicos e consequências, só você associando a função do próprio tecido em si. Então, aqui pode ter taquicardia, tá acelerado a frequência cardíaca. Lá no hipo do cão, eu tinha letargia, aqui eu tenho hiperatividade. Então, está tudo muito acelerado, né? Perda de peso, polifagia. Então, o animal acaba até sentindo mais necessidade de se alimentar e ainda assim perde peso, perde muita massa magra. Olha ali, a gente vê esse gatinho ali com aquela carinha de gatinho resgatado, FeLV, FIV, tudo, né? Todas as siglas. Enfim, é uma situação de muita caquexia e perda de massa muscular. Poliúria, até por efeitos de aumento de pressão, de aumento de taxa de filtração glomerular, acomete também toda a funcionalidade tubular renal, perda, né, da massa muscular, já até falei, polidipsia, em consequência poliúria, tá? E aí, quanto mais grave for a doença, mais esses sinais clínicos estarão evidenciados. Esse é o seu ponto de partida. Na hora do seu exame também, você pode observar alterações cardíacas ali, arritmias, uma hipertrofia também ventricular, é muito comum. E aí, dependendo do grau dessa hipertrofia, você tem alterações também respiratórias, tá? Isso pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva, enfim. Você pode ir tendo vários desdobramentos ali cardíacos em função do problema inicial do hipertireoidismo, tá? E aí, professor, o hipertireoidismo dá muito mais problemas, assim, mais, entre aspas, né, mais graves do que até o hipo, né? Deixa eu fazer uma análise crítica aí em cima do que... considerando a alteração cardíaca, mas a gente também pode ter alterações cardíacas no hipo, né? Efeitos de bradicardia e arritmia no hipo também. Sim. Uhum, tá. Mas talvez o hiper mate mais rápido, né? Não sei, o que você acha, CH? Eu prefiro ouvir a Heloísa, não tenho experiência. Agora, deixa eu comentar uma coisa que me ocorreu, né? Em humanos, eu não vejo isso relatado em animais, né? O que chama atenção também é a exoftalmia, é aquela pessoa magra. Pensa no Lúcio Mauro Filho, ele até usa isso na comédia dele, né? Aquela pessoa zoiuda, sabe? Sim. E ligada a 220. Isso. Até esse negócio da exoftalmia, ela é importante porque coloca em risco a visão mesmo. Existe até um adelgaçamento do nervo óptico. Isso pode comprometer bastante a visão, né? Ressecamento de córnea, porque às vezes a pálpebra acaba nem fechando ali direitinho, você ter
Professor, mas na veterinária isso não é observado, né? Sim, né? Na veterinária a gente não observa isso no gato. Coitado, pelo menos isso ele está ali. Menos uma coisa. Eu tenho um distúrbio de tireoide e eu já tive momentos de hiper pelo tratamento do hipo. Ah, sim. E foi, assim, desesperador. Assim, não tem nem comparação, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu não sei como é que é a aplicabilidade na veterinária, porque acaba sendo um pouco diferente, né? Mas, assim, eu achei que eu fosse morrer várias vezes. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Faz a gente exercitar muito a nossa empatia com os nossos pacientes, assim, né? No sentido de que, nossa, quando eu tive essa doença X, tal, eu sofri tanto, eu fico imaginando o que o animal está passando, né? Então, isso é bem interessante pensar que, inclusive, o tratamento de uma coisa pode levar a outra, tal como no hipertireoidismo felino, pelo efeito do uso de algumas drogas que vão tentar inibir e destruir um pouco esse parênquima glandular, a gente pode ter causando o hiporrebote, né? Então, a propiltiuracila, o metimazol, os fármacos que são utilizados aí no tratamento do hiper, podem levar a um quadro de hipo, né? Ou a própria excisão cirúrgica da glândula, né? Em alguns casos pode acontecer, enfim. Você quer falar de novo também, CH? Você tinha alguma coisa para falar? Não, tá ótimo. Show. Você vai falar no laboratório agora, né? Isso, agora é laboratório. Começando com o exame de rotina, tal como a gente pode ser que, bota em letra maiúscula, pelo amor de Deus, né? Não coloquem como regra. Eu posso observar anemia normocítica, normocrômica, pela falta ali da resposta da eritropoetina na medula óssea no hipo. No hiper, eu posso ter a polistemia, que também pode vir, não somente por isso, mas por uma causa até mais comum da policitemia, ó, que está relacionada à desidratação. Olha aqui, a gente tem poliúria. Se essa poliúria não tiver uma polidipsia apropriada, compensatória, ele desidrata, ele perde mais água do que ele consegue repor. Tá? Fiquem atentos a isso. Então, pode ser que eu tenha uma polistemia, né, que é a eritrocitose, né, a gente falou isso lá na outra parte. Carlos Henrique falou sobre isso na primeira parte com vocês. Mas eu também posso ter por uma polistemia relativa em função de uma desidratação. Tá? Se é um animal hiperativo, se é um animal que está passando por uma situação de maior estresse, ele pode fazer um leucograma de estresse. Essa eu deixo para vocês responderem. Não vou dizer como é que é um leucograma de estresse, que aí o Carlos Henrique vai morrer de orgulho agora, gente. Fala aí, por favor, alguém. O que tem no leucograma de estresse? Não faz isso comigo, não. Plaquetário? Falo mesmo. Fala aí, gente. Alguém até ia falar aí. Pode falar. Agregado plaquetário? O agregado plaquetário pode ser pela dificuldade até da coleta. Não sei quem é que está falando aí, quem é a pessoa. Mas, então, o agregado plaquetário vem muito em função de problema para coleta. Posso ter uma trombocitose por contração esplênica, mas não é aí que eu queria chegar, não. É no leucograma. O que a gente tem meu Deus, eu tô com medo, mas eu acho... Isso aí, fala aí. Que é linfopenia e eosinopenia. Olha aí, CH, viu? Tá vendo? Faltou a neutrofilia, né? Neutrofilia sem desvio, ó. Mas foi ótimo. Deixa isso daí pro hiperradreno. Pois é. Agora, Fabrício, tanto na policitemia do hipertiroidismo do gato e na anemia do hipotiroidismo do cão, eu acho importante colocar a questão da demanda de oxigênio que acaba influenciando a taxa de eritropoetina e aí influencia esses resultados. É verdade, bem lembrado. Pelo efeito de maior taxa metabólica, e isso envolve metabolismo oxidativo, né, consumo de O2, mitocôndria trabalhando, e essa maior demanda pode levar, então, a um efeito maior estimulatório de liberação de eritropoetina. Perfeito. E aí tem a polistemia. No outro caso da anemia, a gente tem menor taxa metabólica, e isso poderia diminuir a produção de eritropoetina também renal. Bem colocado. No leucograma aqui, então, pessoal, não é constante, não é patognomônico, não vai estar em todos os casos.
é um achado. Pode ser que eu veja. Pode ser que eu veja esse do estresse relacionado ao cortisol, pode ser que eu veja aquele leucograma fisiológico, a leucocitose fisiológica da adrenalina, tá? Pelo simples fato de ser um animal hiperativo que está passando mais facilmente pelo momento de estresse, tá bom? Mas isso aqui é achado de exame de rotina. Não queiram colocar respostas a mais para o hemograma de vocês. Isso aí é o seu exame de triagem, tá? Na bioquímica sérica, doença metabólica, está afetando o metabolismo. Eu posso ter aumento da atividade de ALT, AST, olha a fosfatase aí. Ó. É aquela coisa que eu falei. O gato é tão raro de ter aumento de fosfatase alcalina e, de repente, você se depara com um gato que, numa repetição de exame, tem fosfatase alta e tem esses outros sinais, pelos eriçados, um aspecto meio caquético. Opa, está me sugerindo uma alteração endócrina. Vamos investigar aí um pouco mais, né? Se não for outra doença, claro que eu tenha eliminado já primeiro. Então, é sempre importante a gente fazer essa investigação, mas saibam que esses aumentos são mais discretos. E nem sempre eu vou ter todos esses aumentos. Eu posso ter aumentos da fosfatase e não ter aumento da ALT-AST, tá? E serão aumentos discretos, moderados, no máximo. Na bioquímica sérica, eu posso ter azotemia pré-renal ou azotemia renal. Isso aí eu não vou ficar entrando muito nesse mérito, a professora Cristiane já comentou com vocês, né? Azotemia, aumento dos compostos nitrogenados, ureia e creatinina. Eu posso ter, por efeito da desidratação, aí a principal causa de azotemia pré-renal, ou pelo acometimento renal que o hipertireoidismo causa secundário. Por quê? Pensa aqui comigo, gente. Os rins recebem 25% do débito cardíaco, do que sai do coração. E o coração está mandando com muita força para esses rins. Você tem alterações de pressão, você tem alteração de frequência cardíaca, isso tudo causa a longo prazo um efeito renal, tá? E aí isso pode levar a uma azotemia renal. Então, a retenção desses compostos nitrogenados. Como vocês são muito bons, a gente vai fazer uma extrapolação aqui que eu quero ver se vocês vão acompanhar junto comigo. Olhem para esse gato, gente. Olhem para ele e pensem aqui comigo agora. Massa muscular, boa ou ruim? Péssimo. Bom, ótima resposta. Da onde vem a produção de creatinina? Acho que é muscular, né? Perfeito. Então, a creatinina vem da degradação do metabolismo ali natural mesmo, da creatina e da fosfocreatina musculares. O que eu quero dizer com isso? Esse gato caquético, ainda que ele tenha uma doença renal, o que ajudaria a reter creatinina no corpo, eu posso não observar essa alteração, ela pode estar mascarada para mim, porque ele tem tão pouca massa muscular que ele não produz a quantidade ideal de creatinina. Então, ele poderia ter uma doença renal, já se instalando, uma doença renal crônica, e eu não conseguir observar isso porque a creatinina dele, a produção, já é mais baixa. Entendido isso? Então, é aquele gatinho com hipertireoidismo, com a creatinina ainda normal, por exemplo, e que já tem uma doença renal crônica silenciosa. Tá? Esse é aquele momento em que, muitas vezes, o SDMA acaba ajudando para direcionar esses diagnósticos, né, que aí ele não sofreria essa influência, tal como a creatinina. Beleza? Cristiane está por aí, até quer complementar alguma coisa? Falou de renal. Não, Fabrício, é isso mesmo, perfeito. Tá? Obrigado. Então, professor, gente... esse marcador que você falou agora é aquele marcador de mais precoce, não é isso? Isso, é o SDMA, perfeito. Isso. Então, pessoal, é um cuidadozinho interessante, tá? Para esses casos do hipertireoidismo, do gato bem caquético, enfim. Então, resumindo, exames de hemograma e bioquímica de rotina. Hemograma, posso ter o efeito da policistemia e um leucograma de adrenalina, fisiológico ou de estresse. Na bioquímica sérica, alterações de enzimas hepáticas, estou diante de uma doença metabólica, posso causar lesão e efeito de colestase.
leves. Azotemia pré-renal por desidratação, principal causa, né? Ou até mesmo uma azotemia renal por um efeito de lesão secundária renal, por alteração hemodinâmica, que a gente falou ali da alteração cardíaca. Esse aqui é o caso do PEP, eu não lembro se é PEP ou se é PP, não lembro mais como é que era o nome. Foi até um trabalhinho que a gente fez de TCC, aqui de relato de caso. Era um caso de hipertireoidismo. O tutor chegou com a seguinte queixa, né? Falando que o animal parecia ter uma dificuldade respiratória. Então, a queixa principal era essa. Ao exame físico, já ali na inspeção, palpação, já foi visto que ele tinha uma perda de massa muscular significativa. Aí começou-se a investigação. Tem doença viral? Não, negativo para as doenças virais. Vamos fazer um hemograma. O hemograma ali, ó, gente, limpinho, sem alterações. Ó, hematócrito 40, tá? Nem teve a policitemia, viu aquilo que a gente falou? Não espere que tenha esses achados de exame de rotina, tá? Não é 100% que você vai ver. Mas se tiver, você tem que saber justificar o porquê. Pensa assim, o que é importante dos exames de rotina, até à medida que a gente consegue ter fechado o diagnóstico, é tentar justificar. Aquela alteração é relevante? A magnitude da alteração é relevante? Ela se justifica pelo quê? Tá? Isso que a gente tem que pensar sempre. E aí, hemograma não teve alterações. No exame de bioquímica, ó, vamos lá. Limite superior de referência, 80. Vamos dividir aqui, ó. Deixa eu fazer a conta para ser mais preciso ainda aqui para vocês. 232 dividido por 80. Vamos ver quantas vezes está aumentado. 2,9. Dentro daquilo que a gente falou do intervalo leve de aumento, né? 2 a 3 vezes o limite superior de referência. É um aumento ainda leve. Olha a haste, gente. Pouquíssimo aumentado. Ó. Marcadora de quê? O que está marcando para mim? Lesão. Eu tenho uma doença metabólica, comete o fígado. Tá? GGT dentro do normal, fosfatase dentro do normal. Olha lá. Ó. Não tive acometimento de colestase. Quanto mais no início, muitas vezes mais difícil de fechar o diagnóstico, né? Mas se é um tutor até mais atencioso ali, ele já pode levar o animal antes que essas alterações se agravem um pouco mais, que aumente fosfatase, enfim. Olha aqui a ureia, bem discreta, né? 46,8, aquela azotemia bem significante, né? Pode ser que tenha relação com o efeito de azotemia pré-renal. O tutor não relatou se o animal tinha poliúria ou não. Às vezes ele nem nota que o animal está urinando já um pouquinho mais o volume, né? Embora a create aqui, olha a create, ó, abaixo, gente. Já pode estar entrando naquela classificação de perda de muscular, diminuindo a pouca produção, ou até pelo aumento da taxa de filtração glomerular, que também pode contribuir para essa creatinina estar mais baixa, tá bom? E aqui embaixo, no T4 total, que aí esse eu posso utilizar o T4 total com um pouco mais de liberdade, eu tenho 121,5, o limite superior é 30. Tá? Então, fechou para a gente, com toda certeza, se tratar de um hipertireoidismo. Okay? Esse animal foi tratado com metimazol, está respondendo bem à terapia. Esse caso a gente até ainda está terminando o TCC aí dessa aluna. Vai ficar um trabalhinho bem bonitinho. Exames, então, que eu uso para o diagnóstico do hipertireoidismo felino. Posso utilizar melhor o T4 total. E aí, por que isso? Professor, o T4 total poderia não sofrer influência de outras coisas em gato? Até pode. Mas se eu já tenho ele aumentado, já significa para mim o diagnóstico do hipertireoidismo. Geralmente as influências jogam para baixo, né? Então, se ele já der aumentado ali de cara, eu já posso ter o diagnóstico estabelecido. Mas estou com medo. Pode ser que eu tenha influência de alguma comorbidade diante de um quadro semelhante àquela situação do eutiroideu doente, afetando proteínas, e trazer o meu valor para dentro da normalidade. Opa, vou dosar o T4 livre, tá? Se você quer aumentar mais essa sua segurança, dose o T4 livre. Mas o T4 total, em muitos casos, até para tentar economizar um pouco ali do tutor, né? É possível você usar com um pouco mais de segurança
no caso do gato, no diagnóstico do hipertireoidismo felino. Talvez os endocrinologistas me vendo falar isso, não, eu prefiro T4 livre, ponto final, né? Que o endócrino vai ser mais criterioso ainda nessa jogada. O que é bom, né? Enfim, sempre é positivo. Mas o 4 livre você está falando porque é só porque é mais caro, né? Mas ele é mais fidedigno. É isso? Ele não sofreria aquelas mesmas influências que a gente comentou agora há pouco do hipo, né? Do fato de ligação a proteínas plasmáticas, a concentração de proteína afetando, porque aí, se a concentração de proteína está menor e diminui a minha fração total, a quantidade do total presente no sangue, eu posso mascarar o meu diagnóstico do hipertireoidismo, né? E achar que ele está normal, eu ter um falso negativo. Então, se eu já doso o T4 livre, eu já não vou ter essas influências de ligação com proteínas. Tá? Tá bom. O teste de supressão cai na mesma história do teste de estimulação com TSH. A gente não faz de rotina. Seria o teste aqui para o diagnóstico do hipertireoidismo. Ajudaria em que sentido? Se eu der T3, pensa no animal saudável primeiro para você entender o teste. Dou T3 para ele. Isso vai ajudar naquele feedback negativo também, vai suprimindo o feedback, diminui a produção do hormônio T4 que eu doso depois de um tempo. Existe todo um protocolo, tá? De preparação do paciente, como administrar, etc. Mas o princípio do teste é esse. Você administra, você dosa antes primeiro, para ver como é que está o basal inicial, né? E aí você depois administra o T3 e espera que ele vá fazer uma supressão daquele eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, diminuindo a quantidade do T4 livre que você vai dosar depois. Como o T4 livre, se eu desse T4 livre, atrapalharia minha dosagem posterior, né? Eu administro o T3 esperando que ele também faça o feedback, porque ele também consegue fazer, né? Embora o T4 livre seja mais responsável pelo feedback. Mas depois eu doso o T4 livre e eu vejo que ele suprimiu, tá bom? TSH, teria muito fundamento dosar TSH num gato com hipertireoidismo? A etiologia principal é primária, não é secundária, né? Mas, pelo efeito do feedback negativo, aqui, ó, coloquei até ele de novo, como eu espero que esse gato com hipertireoidismo produza muito T4 livre, isso faria um feedback negativo diminuindo o TSH, né? Diminuindo o TSH, certo? Então, o TSH estaria baixo. Mas eu preciso dessa informação para o meu diagnóstico? Não. Então, na rotina, no diagnóstico do hipertireoidismo felino, a gente fica com, prioritariamente, melhor escolha, T4 livre ou o T4 total, que já atende a maioria dos casos para o diagnóstico. Tá bom? Mas, lembrando, T4 total, tal como no cão, poderia sofrer as influências do que a gente falou, de proteína plasmática, ligação, eutiroideu doente, etc. Ficou claro aqui? Beleza, pessoal? Outros exames complementares. Vamos lá. Biópsia da glândula tireoide, a gente já falou, não é rotina, né? Em muitos casos, né, você vai fazer já de uma forma após a cirurgia, a investigação, né, se for o caso de retirada da glândula em si, mas não faz parte do diagnóstico de rotina a biópsia da glândula tireoide. Exame ultrassonográfico, existem vários trabalhos hoje em dia associando os achados de exame de dosagem hormonal com o achado de imagem, mas, é claro, o método para diagnóstico de doença endócrina ainda é a dosagem do hormônio. A gente não pode bater martelo por achado ultrassonográfico, não, tá? A gente tem que fazer a dosagem do hormônio, mas ajuda, complementa. Ajuda na investigação do tumor, etc. Teste de estimulação com TSH, como eu disse, é uma coisa que está muito para diagnóstico do hipo, do cão, né? É muito pesquisa ainda, não é algo que a gente utiliza na rotina, para a gente ver se estimula a glândula preguiçosa a trabalhar, tá? No mais, pessoal, bibliografias recomendadas, mais uma vez o livro da Trau, coloquei um outro diferentinho aqui, caso alguém tenha em casa, eu até estou com ele aqui do meu lado, é o livro do Bush. Eu não sei se o CH tem esse livro em PDF, você tem, CH? Não tenho, não. Pois é, então, se alguém conseguir, né,
depois fala com a gente, bota lá no grupo, por favor. Ele é um livro mais direto para consulta, de você ir direto a causas de